nome que está sobre todo o nome. O nosso Senhor, o nosso amado. E cada dia mais o Senhor nos ajude a adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? A paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Aleluia. Estava aqui ali adorando e lembrei de uma visão que a Salete teve nesta manhã, de um anjo do Senhor muito grande ali na porta. Muito grande. E ele olhava para dentro da igreja e ela ficou muito tocada e ela perguntou: por que você olha para dentro da igreja? E ele falou: porque eu posso contemplar Jesus nesse lugar. Isso não é conversa, isso é realidade. Realidade dos céus que está disponível para nós que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Enquanto eu adorava o Senhor também, num tempo da manhã agora, eu me via aqui na frente, mas eu via Jesus na minha frente. E eu quero preservar essa imagem de Jesus aqui na minha frente. Eu vejo os rostinhos de vocês, mas eu quero continuar vendo Jesus na minha frente, porque eu estou pregando, olhando para Ele. E isso me traz temor, rendição, dependência e honra. Nós precisamos entender o nosso lugar. Nós precisamos entender o quanto nós precisamos andar para dentro da nuvem. Esse é o nosso lugar, olhando para Cristo. Amém? Vou orar. Senhor Deus e Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como família de Cristo. Obrigada, Senhor, pela sua presença aqui. Obrigada, Senhor, por esse vento impetuoso. Obrigada, Senhor, por cada coração, por cada família representada. Que o Senhor, Espírito Santo de Deus, venha agora pousar sobre nós, nos encontrar, ajudar para que todos compreendam a tua palavra e aquilo que está no coração de Deus para esse dia e para este lugar. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor já está fazendo neste lugar. Obrigada por tantos testemunhos. Obrigada por tantas curas, milagres, sinais, maravilhas que temos vivido aqui. Eu me submeto a Ti, Senhor. Usa-me conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nós sempre precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para compreender o que Ele está falando. Porque nós não podemos passar despercebidos diante de que somos seres humanos e somos também espirituais. Temos uma alma e temos um corpo, e o tempo todo nós caminhamos nessa terra, mas pertencemos a um reino, ao reino de Deus que está disponível para nós, já aqui na terra, porque Ele está dentro de nós. Lá em 1 Coríntios 2,14, eu não vou ler, mas ali o apóstolo Paulo ele expressa muito bem a respeito de nós sermos espirituais e discernirmos as coisas espiritualmente. Então, eu digo que o profeta ele sempre é muito desafiado a trazer algo que foi desenhado no coração de Deus e traduzir isso para a igreja, para que a igreja também compreenda com olhos espirituais e através do sobrenatural de Deus. Mas isso é uma capacitação que todos vocês têm sim
porque o Espírito Santo ajuda. E muitas vezes é um pouco complexo algumas coisas quando o Senhor fala comigo, mas juntos a gente vai tentando entender e a gente vai sendo aperfeiçoado e a gente vai compreendendo essa revelação, porque nós somos espirituais. E Ele traz um equilíbrio sobre tudo isso. Nós precisamos entender, como eu sempre falo nas minhas pregações, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais para contemplar a Deus e a glória e nos movemos dessa forma aqui já na terra. Mas nós pertencemos a esse lugar. E eu prefiro então hoje compartilhar, tentar expressar algumas coisas para vocês a respeito de uma palavra, experiências minhas na minha caminhada. Uma palavra que o Senhor me deu o ano passado para a intercessão, grupo do qual eu faço parte com outras irmãs aqui da igreja. E interessante que o Espírito Santo, ele fala comigo, as meninas estão mais já acostumadas com isso, ele confirma comigo a palavra que ele me deu através de guardanapos. E isso é muito maluco, mas é real. E eu sempre peço uma palavra e o ano passado ele me deu a palavra modulação. E aí eu falei, modulação? Lembra, pastor Will, Dani? Eu falei, modulação, Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Mas confirma para mim, Senhor, essa palavra. E aí o Dani, ele já sabe, o pastor Dani já sabe que quando eu vou ter reunião de intercessão, ele já fala, amor, já foi ao supermercado, já pegou o guardanapo? Então, assim, ele já entendeu. E nesse dia da modulação, eu falei, Senhor, essa palavra é diferente para mim. Eu peço que o Senhor me dê, então, a confirmação. Eu entrei no supermercado, pastor Dani sempre muito atencioso, paciente. Eu entrei no supermercado e tinha esse guardanapo. Com letras, com partituras aqui, né? E eu falei, uau, Deus, só o Senhor mesmo para colocar um guardanapo desses dentro do supermercado para confirmar a sua palavra no meu coração. E eu entendi nesse momento que o Senhor estava querendo falar algo conosco e eu fui procurar entender e levei isso para a intercessão. E o Senhor começou a falar ali com elas. Se quiser passar o meu guardanapo. Então, o Senhor começou a falar com elas, cada uma entendendo de uma forma aquilo que Deus estava trazendo para nós como igreja. E eu fui perguntar e pesquisar, até conversei, sobre o que é frequência e o que é modulação. Existe uma diferença entre frequência e modulação. Vocês sabiam disso? Uma frequência musical dentro da música, dentro das ondas, e modulação. São diferentes. Eu não sei nada de música, então fui perguntar para quem sabe. E frequência é o ritmo natural da onda sonora. E modulação é como nós usamos a onda para carregar uma informação. Então vamos lá. Vou olhar aqui. Frequência, ritmo natural da onda. Mas a modulação é como usamos a onda para carregar uma informação. Então, quando tem modulação, muda tudo. Porque nós conseguimos acessar toda a informação que já foi liberada para nós. E vocês agora não podem pensar com uma mente racional. Vocês precisam pensar com a mente do Espírito para entender o que o Senhor está falando com você. Quando nós somos modulados pelo Espírito,
nós acessamos de uma forma diferente. Nós vivemos diferente e nós reagimos diferente. Se você tem a frequência, mas não está modulada, você não acessa a informação. E isso tem muito a ver com o que foi liberado no céu para nós, para acessarmos na terra com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Lá em Colossenses 3, de 1 a 3, diz: olhai para as coisas do alto. Olhai para as coisas do alto. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Ponde o pensamento nas coisas do alto e não nas que são da terra. Quando nós olhamos e pensamos dessa forma, modulados pelo Espírito, você consegue compreender, acessar e viver isso de forma sobrenatural. Em Efésios 2:10 também diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou nas regiões celestiais. Nós precisamos entender que viver a identidade celestial muda tudo. Quando nós caminhamos aqui com uma identidade de filhos de Deus, onde o Senhor coloca sobre nós todas as partes importantes que precisamos. Ele nos... quando você faz um vestido, que você vai colocando todas os bordados, que você vai colocando... modelando, o Senhor, Ele modela sobre nós particularidades que só tem sobre você. E quando nós entendemos que temos essa identidade de filhos em Cristo e somos cuidados por Deus, onde Ele chega e fala: espera aí, eu vou colocar as vestes sobre você, Bruna. Eu vou colocar as vestes celestiais sobre você. Eu vou colocar... eu vou bordar esse tecido, eu vou fazer tudo de uma forma muito detalhada sobre você, particular sobre você. Nós precisamos entender que quando nós vivemos desta forma, nós estamos buscando viver a vida que já nos foi concedida por meio de Cristo. E nisso nós começamos, na intercessão, falar sobre modulação, e em várias situações o Senhor colocava a gente como agentes mesmo para isso acontecer. Então nós começamos em várias situações liberar a modulação, no tom de voz, no mover, nas situações de aflição. Nós começamos a ver na igreja vários repentes e situações de pessoas tendo algumas reações um tanto quanto diferentes, e a gente declarava: modula, Senhor, Espírito Santo. E aí a gente via rapidamente as coisas entrando num eixo perfeito. E isso começou a refletir sobre o culto da presença, que já foi falado, o culto da presença que acontece aqui às terças-feiras à noite. Nós começamos também a fazer essas declarações e a gente começou a ver uma liberação das pessoas sendo moduladas, organizadas para acessarem mais do sobrenatural de Deus. As pessoas começaram a romper de uma forma diferente, começaram a se derramar de uma forma diferente, começaram a sentir diferente. Porque lembre, quando existe a modulação dentro de uma onda de frequência, você consegue acessar tudo aquilo de informação que já foi liberado para você. Amém? Interessante que eu não sabia o que eu ia pregar ainda, mas o Senhor me trouxe para essa questão da modulação, para esse tema. E recentemente lá na conferência que nós estivemos, já compartilhamos aqui um pouco sobre isso da conferência. Num momento que me chamou muita atenção, e ali algo aconteceu dentro de mim também. Nós percebemos que a hora que um preletor
um pastor pisou no púlpito, no palco, teve um alvoroço. Um alvoroço. As pessoas ficaram muito alvoroçadas, assim... Oi? Agitadas, uma agitação. A Nana estava lá, a Cissa, a pastora Ana, a Dani, e uma agitação, e aquela agitação nos meus ouvidos, elas ficaram muito estridentes. Eu fiquei sentindo um ruído, um alvoroço maior, e aquilo começou a me gerar uma aflição no espírito. Foi muito forte. E naquele momento eu pus a mão na minha cabeça, nos ouvidos, a Nana estava até do meu lado, e eu comecei a fazer um som de... Sabe? Aquieta. Ambiente. Aquieta-se. E aquele som, eu sentia o Espírito Santo fazendo com que aquilo ecoasse de uma forma diferente. E eu comecei a fazer esse som do silêncio, e a hora que eu senti um sopro de paz, eu senti um vento atrás de mim, forte. Eu olhei, depois senti o vento de novo, não tinha ninguém, visualmente, com os meus olhos naturais, né? E por um momento a paz entrou naquele lugar, e as pessoas começaram a louvar sem os instrumentos. Santo, 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 Santo. Agnus Dei. Aleluia. Santo, 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 Todo-Poderoso. Santo, 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 Todo-Poderoso. E aí o Espírito Santo falou para mim: qual é o som do céu? Qual é o som do céu? E a igreja estava ali, adorando o Senhor, com calma, sem instrumentos, entregando o coração e entrando nesse lugar de total rendição. Foi lindo. Eu acredito que o Senhor quer nos levar para mais fundo nesse lugar de ouvirmos o som do céu. Num lugar de rendição, de adoração, sem alvoroço, sem correrias, sem sons que te atrapalham, sem vozes que te paralisem. Existe um convite da parte do Senhor para que a gente entre nesse lugar de calma, de paz, do psil de Deus. E aí, se pensarmos sobre o som do céu, nós temos o barulho de muitas águas. Pode ser o barulho de muitas águas, pode ser um forte trovão em Apocalipse 14, 2. Pode ser um vento impetuoso. Obrigada pelo vento que está lá fora hoje, Deus. Eu não olho nada com os olhos naturais, eu olho tudo como espiritual. Existe um vento forte, e o vento que encheu toda a casa, como nós sabemos lá em Atos 2:2. Então, o vento do Espírito pode também ser o som do céu. Nós vivemos neste tempo de tantas vozes, tanta correria. A sua própria voz tenta te convencer de tantas coisas, mas nós paramos pouco para ouvir a voz do Espírito Santo. Estamos vivendo um momento tão crítico no mundo, estamos vivendo um tempo desafiador, onde se nós não nos mantermos neste lugar de busca pela presença, do silêncio, do secreto, nós não vamos conseguir suportar tanto barulho, tantas ordens, tantas guerras. E esse é o tempo de nós entrarmos nesse lugar. Muitas vezes a nossa total rendição e adoração ao Senhor dos Exércitos, ela é paralisada
por outros ventos, por outras circunstâncias, por outras situações. Eu não sei qual é o vento que hoje está mais alto para você, na sua mente, no seu coração. Mas eu tenho certeza que este vento, o Senhor quer trazer a calma, a plenitude, em te levar para esse lugar da solitude. Quando nós vimos na última reunião, estávamos todos falando de momentos de solitude que o Senhor tem levado, e eu acredito que é esse lugar de solitude, de se aquietar para ouvir o som do céu. Para mim, essa modulação, ela está em conjunto com a ação do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele está dentro de nós, ele é uma pessoa divina, ele entende você, ele se comunica com você, ele ajuda você. Esse é o Espírito Santo de Deus. Ele repousa sobre aqueles que se rendem. Ele habita em você, mas quando você se rende, ele pousa sobre você. E quando ele vem e pousa sobre você, ele usa a sua vida para impactar os outros que estão ao seu redor. Precisamos aumentar o nosso espaço para o Espírito Santo pousar. Precisamos aumentar o nosso tempo para ouvir o que ele tem para falar para a gente. Nós estamos muito desesperados por tantas coisas. Mas esse é o tempo que ele quer repousar sobre nós. Eu vi um exemplo que me marcou, também lá na conferência, mas o pastor Bill Johnson também fala sobre isso no livro dele, quando ele dá aquele exemplo de um lenço que ele coloca aqui no ombro. Ele põe aqui assim, e aí ele fala: esse lenço é o Espírito Santo. Se você caminha com calma, ele não sai, ele não vai embora. Mas se você caminha sempre no seu dia a dia, lembrando que ele está aqui no seu ombro, você vai andar diferente, você vai agir diferente, você vai falar diferente e você vai sentir diferente. Então nós precisamos honrar a presença do Espírito Santo de Deus com as nossas atitudes, mas eu creio que quando nós buscamos esse tempo de confiança, de plenitude, de solitude, nós conseguimos olhar para o Espírito Santo com mais cuidado, para que ele permaneça aqui em nós, sobre nós. Nós precisamos de uma vez por todas, como filhos de Deus, entender a reverência e o temor ao Espírito de Deus que caminha conosco, que tem prazer em ser convidado para estar com você. Então ele repousa e nós precisamos cuidar disso, para que nós possamos contribuir com aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Essa é uma igreja que fala muito sobre rendição. É uma igreja que te convida o tempo todo para esse lugar de rendição, de entrega, de quebrantamento, de arrependimento, para que você acesse tudo aquilo que foi liberado para você. A presença é tudo. Sem a presença nós não somos nada. Sem a presença não tem nada. Eu li uma frase daquela cantora, ela era da Bethel, a Stephanie Gretzinger, e ela fala: muitos adoradores fizeram disso da adoração
como que fala? Uma categoria, né, de adoração. Mas nós precisamos sempre entender que a adoração a Deus não precisa de muitas coisas. Porque quando você começa a ter que colocar muitas coisas, muitas luzes, ela fala, os homens começaram a colocar luzes, como que fala? Gelo seco, fumaça, para preencher a ausência do Senhor. Mas quando existe a presença, nós podemos cantar aqui, a capela, sem nenhum instrumento. É claro, eles são importantes sim, nós lemos isso na Bíblia. Mas e aqui? E o coração? O teu coração está com a presença? Ou você só está adorando da boca para fora? Então ela fala que as pessoas querem, sabe, por tantas coisas, porque existe a ausência da presença. Mas quando a presença está, é suficiente. Não precisa de mais nada. E eu creio que nessa manhã o Espírito Santo quer trazer uma ativação em meio aos barulhos, aos medos. Eu creio que Ele quer trazer uma ativação para um novo nível de adoração a Ele. Um novo nível de adoração. A palavra de Deus lá em Apocalipse 4 diz que os santos, os 24 anciãos, em volta do trono de Deus, juntamente com os anjos, os querubins, anjos de alta patente, eles adoram o Senhor incessantemente, e estes anjos, eles têm olhos por todos os lados, para que eles não se distraiam com nada enquanto adoram. E essa adoração e essa rendição é chamada de uma adoração e uma rendição unidimensional, onde você não tem tempo para mais nada, você tem um tempo focado, rendido, para adorar o Senhor e honrar o seu nome. Nós já estamos lá. Ali os anciãos são os redimidos. Nós já estamos lá, adorando. Mas como que aqui nós temos adorado? Eu creio que é o tempo de o Senhor trazer esta ativação e essa modulação para que nós nos rendamos totalmente e avancemos para um novo nível de entrega, de rendição e de adoração. Nós devemos nos apresentar sempre ao Senhor, olhando para Ele como o único Senhor e Salvador. Nós não adoramos santos, nós não adoramos anjos, nós não adoramos santuários. Nós abominamos do nosso meio a prática da idolatria. E nós adoramos somente aquele que é santo. Nós precisamos adorar o Senhor dentro de um padrão celestial que já está dentro de nós. Não tem mais tempo para conversa fiada. O tempo é agora. O tempo é agora. Capítulo 4, versículos 10 de Apocalipse. Os anciãos adoravam, prostravam-se diante do que estava sentado. Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas. As coroas aqui é vitória e alegria. Eles lançavam perante o Senhor, eles lançam perante o Senhor. Diante do trono, dizendo: dignos és o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Os querubins não se cansam de adorar.
Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a acessar um novo lugar. Jesus já venceu. Ele é o Cordeiro que foi morto. E Ele te deu o acesso. Eu queria propor para vocês. Eu já fiz isso uma vez aqui, mas o Senhor me falou para fazer de novo. Pede silêncio lá atrás, Everton, por favor, com as crianças. Eu vou pedir 1 minuto de silêncio, desligar esse som. Vamos fazer 1 minuto que você possa se ver neste lugar diante do Senhor, adorando, se rendendo, se quebrantando. Qual é o som do céu? Que precisa ser modulado em você hoje? Suas emoções, a dor, o medo, no céu isso já não existe mais. No céu não existe medo. Não existe angústia. Não existe dor. O Senhor te leva hoje para um novo lugar. E Ele te ajuda a acessar esse lugar. Eu declaro paz. Eu declaro paz. Paz em meio ao caos. Paz. Paz. Ora Te peço, Senhor, que libere os teus anjos aqui. Anjos ministradores. Eu creio que hoje inaugura na vida de algumas pessoas esse lugar de solitude, de aquietar as vozes
de aquietar o vento contrário. No nome precioso de Jesus. Ora lá, baba, chore, rebachai. Ora lá, baba, chore, rebachai. Temos dentro de nós o Espírito Santo e temos o fruto do Espírito. Quanto você tem desfrutado do fruto do Espírito que está dentro de você? O fruto do Espírito é composto por 9 partes: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso já está dentro de você. Eu creio que sobre cada parte do fruto do Espírito Santo, hoje o Senhor traz uma ativação e uma modulação para que você possa olhar para o caos e declarar paz. Olhar para a falta de amor e declarar amor, compaixão. Olhar para a sua agitação e se apropriar do domínio próprio. Olhar para o irmão e ter mais longanimidade para entendê-lo, para compreendê-lo. Eu creio que esse é o convite do Senhor hoje. E entendo que coisas caminham junto. Então, a partir do fruto do Espírito ativado dentro de você, você também pode e começa a receber dons espirituais. Porque existe um perfeito alinhamento entre as duas coisas. Nós estamos muito mal acostumados. Mantenha os olhos fechados. Estamos mal acostumados num ritmo frenético. E o Senhor está te convidando hoje para esse lugar de calma, de paz. Obrigada, Senhor. Continua aí no seu lugar. Ora lá, essa música diz: mostra-me a tua glória, Senhor. Ela diz: estou impressionado com a tua beleza e perdido em teus olhos. Eu quero andar na tua presença, assim como Jesus fez. A tua glória me rodeia e eu estou sobrecarregada. E eu anseio olhar na face daquele quem eu amo. Eu anseio permanecer em sua presença, que é onde eu pertenço. Eu dou um passo para dentro da tua nuvem de glória. A tua glória me rodeia e eu estou tão sobrecarregada. E eu quero olhar nos teus olhos e eu quero contemplar a tua face. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude nesta manhã. Eu vou pedir para a intercessão ficar de pé.
E vocês também podem ficar de pé e empilharem as cadeiras que nós iremos ministrá-los. Não se distraiam. Não se distraiam. Existe uma modulação liberada hoje sobre este lugar. E o Espírito Santo de Deus vai te tocar. O Espírito Santo de Deus vai te alinhar. Mas isso depende da sua fome. Isso depende da sua fome. Isso depende da sua rendição. Isso depende da sua entrega. Pastora Ana. Isso depende da sua entrega absoluta. Isso depende do seu reconhecimento que Ele é rei na sua vida. Recebam agora um toque do Espírito Santo. Recebam um toque do Espírito Santo, que você possa agora acessar de uma maneira diferente o fruto do Espírito Santo que habita em você. Lembre-se que você pertence ao reino de Deus. O Senhor já está aqui, já está se movendo. Ora pelo Zé Vinícius. Não sejam aqueles que assistem, mas sejam aqueles que vivam aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo no nosso meio. Não sejam espectadores, sejam participantes. Sejam participantes daquilo que está liberado. Eu peço aos pastores para ministrarem essa modulação do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus, mais Espírito Santo, nós dependemos de Ti neste lugar. Nós dependemos da Tua presença aqui, Espírito Santo, modula. Oranda, Shai, tudo no lugar. Tudo entrando no lugar. Mais Espírito Santo. Mais. Modula, Espírito Santo. Mais. Modula. Vem a tua modulação sobre nós. Eu sinto que o Senhor hoje, Ele está tirando pesos que te atrapalham. Pesos que te atrapalham. Situações que te paralisam, o Senhor vai modular, vai ativar, vai curar. Oranda, chorabai, andalabas. Você é livre. Oranda, chorabai. Não se distraiam. Amiga, ora por ela. Senhor, modula hoje você. Ele te modula. Vem mais pra cá. Sobre as coisas que você ainda batalha, o Senhor traz uma ativação e uma modulação perfeita com os céus, o lugar onde você habita, diante do trono de Deus, para que você o adore. Vai mais fundo diante da glória de Deus agora. Você está sentada no trono, ao lado do trono. Você é como os anciãos que adoram o Senhor.
Nós somos os anciãos que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Se coloque nesse lugar de filho e contemple a glória do Senhor. A glória do Senhor. Contemple a glória do Senhor. O Senhor nos modula não somente para sermos abastecidos, mas nos modula para que nós acessemos hoje um novo lugar de adoração e rendição a Deus. Mas Espírito Santo, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que opera, é o Senhor que ativa, é o Senhor que organiza todas as coisas. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, faz o que o Senhor quer fazer no nosso meio essa manhã. Vem aqui, Edu. Um, dois, um. Mas Espírito Santo, o Senhor está fazendo grandes coisas aqui e nós não sairemos daqui do jeito que a gente entrou. A gente acessa um novo lugar com a ajuda do Espírito Santo e nós acessaremos esse lugar para contemplar a face de Deus e adorá-lo num novo nível, num novo lugar, a partir de um novo lugar. Eu creio que a adoração que sai dos seus lábios não será mais a mesma. E a adoração neste lugar, hoje, está debaixo da modulação dos céus. Em nome de Jesus.
Se você tem ainda se sentido preso em alguma situação que tem te tirado desse lugar de uma adoração rasgada, situações que ainda têm te paralisado, não fique de fora, venha até nós, ou uma das ministradoras, ou da pastora. Ora por ela. Oranda chorereba e andalava sorebas. Mais Espírito Santo, mais. Eu sinto que nós estamos recebendo algo do Senhor, mas isso que nós estamos recebendo é para entregar a Ele, para entregar para Ele em adoração, em rendição. A Ti seja dada a honra, a glória, Senhor. Teu é todo o poder. Tati. Mas, Senhor, faz o que o Senhor quer fazer aqui no nosso meio. Mais. Deixa o Senhor te modular. Quando Ele te modula, você ganha velocidade. É isso que eu sinto. Mais. A sua adoração muda. A sua forma de contemplar muda. A sua forma de contemplar o Senhor muda hoje. O seu relacionamento com o Senhor muda hoje. Ele aumenta a nossa fome. Ele aumenta o temor. Ele aumenta a rendição. Ele aumenta. Porque nós somos filhos de Deus. Oranda, Shai, recebe. Para você que precisa ir embora, vocês estão liberados. Que o Senhor Deus e Pai os proteja, os guarde em todo momento. E que aquilo que foi liberado aqui sobre você da parte do Senhor permaneça por todos os dias. E que você não seja mais da mesma forma a partir de hoje, daquilo que foi liberado sobre este lugar. Em nome de Jesus, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.